Boa tarde. Bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. A nossa convidada de hoje é a artista Susana Mendes Silva e eu sou o João Silvério. Queremos agradecer o apoio das juntas de freguesia de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. O trabalho de Susana Mendes Silva desenvolve-se numa grande amplitude de meios, como a performance, o desenho, a fotografia, vídeo, a instalação, e tem uma componente fundamental ligada à investigação e ao arquivo, numa estreita ligação com a história de mulheres artistas, ativistas e autoras literárias, e sobre o qual vamos também falar. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligar o microfone no painel de controle do Zoom. No final da conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões ou outras intervenções. Muito obrigado. Boa tarde, Susana, muito obrigado pela tua presença aqui na Rama. A primeira questão que se põe prende-se com o dia de hoje na visita às residências, ao trabalho dos artistas, ao próprio contexto da residência, e sobre o qual gostaríamos de ouvir um pouco quais são as tuas impressões, sejam elas quais forem, obviamente. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, é a primeira vez que eu vim às residências e foi uma experiência muito interessante fazer a studio visits, porque fiquei a conhecer o trabalho de um grupo de artistas que estão agora em residência e que, aliás, como tinha comentado contigo, que me pareceu serem todos bastante apaixonados por aquilo que estão a fazer. Sim. E estão a desenvolver um corpo de trabalho muito, não só muito interessante e prolífico, mas em certa medida muitas das práticas também são muito relacionadas com o espaço, ou seja, com a possibilidade de poderem estar aqui neste local. Bom, isso é o contexto que as residências tentam proporcionar e tentam desenvolver. Tu tens, isto agora é importante, pouco será o sentido da conversa, tu tens uma experiência recente também com uma residência com particularidades do próprio processo, da deslocação, que seria talvez interessante, até porque é uma experiência bastante singular, segundo me pareceu, ouvirmos um pouco o que é que foi a tua experiência, mas também o contexto, que é talvez bastante diferente desde que se passa aqui. Não por se passar em França, mas pelas razões que tu agora nos vais falar. Ora bem, como é que eu hei de começar? Comecei pelo princípio. Pois, mas se calhar o princípio vem um bocadinho antes do princípio da residência, ou seja, em 2019 estava em residência no hangar um artista chamado Frans van Lent, que é holandês, e que numa studio visit, precisamente, da curadora Filipe Oliveira, ao ver o trabalho do Frans, disse-lhe: olha, eu acho que devias contactar com este artista, dei-lhe o meu contacto, porque vocês têm muitos pontos de ligação no vosso trabalho, não que a prática seja semelhante, mas tem alguns pontos que eu considero que são de contacto. Então, nesse próprio dia, o Frans mandou-me uma mensagem e combinámos encontrar-nos nessa semana. E ele veio ter ao meu ateliê e isso mais tarde deu origem a uma obra que apresentámos juntos, uma performance chamada Mnemonics, que tinha a ver com exatamente processos de memória sobre como é que nós recordamos as coisas e como é que construímos memórias pessoais e memórias coletivas. O Frans voltou à Holanda e decidiu fazer algo um pouco mais, num âmbito mais ousado, que foi desenvolver uma bienal chamada Bienal de Montmont, e que partiria
do espaço de uma aldeia em França, onde ele tem uma casa há 30 anos, mas na qual não haveria nenhuma obra física, ou seja, nenhum artista faria uma obra física no sentido de uma escultura, uma exposição, seja o que for. Todas as obras eram obras desmaterializadas. Poderiam ser partituras para alguma coisa, isto tudo acedido online. As pessoas podiam de facto visitar a aldeia, mas não haveria nenhuma intervenção física da nossa parte. Portanto, poderiam ser podcasts. Podiam ter um caderno de registro diarístico de desenhos, ou quando falas em partituras, falas em ou seja, cada artista faria a obra que quisesse, sim, mas, ou seja, não havia os visitantes não tinham acesso a nada que pudessem tocar fisicamente. Mas poderiam aceder às obras por outros meios, ou seja... Neste caso, fisicamente convinha localizar no tempo quando é que isso se passa. Pronto, tudo isto se passa, e aí agora é que começa a história, que a dada altura surge a Covid-19 e começamos o tempo vai andando, e no início não se percebia muito bem quanto tempo é que ia durar, e eu iria fazer a residência em junho. Inclusive eu pedi uma bolsa de apoio à criação à Gulbenkian, porque a Bienal pagava despesas, mas despesas para artistas que vivem já no centro da Europa, que é muito fácil deslocarem-se ali de carro ou de avião, são poucas horas. Para mim não, o custo era brutal para conseguir chegar àquele sítio onde não havia voos diretos, era preciso alugar um carro e por aí fora. Bom, as coisas deram a volta completamente, e claro que eu já não fui em junho, e depois já não fui em julho, e já não fui em agosto, e já não fui em setembro. E de repente, em setembro, todos os artistas desistiram de ir. E eu disse, isso era o que mais faltava, alguma vez. Não. Então tiveste a ideia, esta vai ser a minha Bienal. Não. Para mim... e aí agora, que é a parte interessante, que é para chegar ao meu processo de trabalho, para mim não faz sentido nenhum trabalhar sobre ou seja, sem ir aos sítios. É muito difícil trabalhar sem ir aos sítios. E muito do trabalho parte, de facto, do local. Mesmo não sendo site specific, muitas vezes é context specific ou por aí fora. E então eu disse ao Franz, não, para mim é muito importante ir, além do mais, porque senão eu fico sem a bolsa. E isto não faz sentido nenhum. Pois, questão número 2, é como é que eu ia à França? As pessoas dizem, pois apanhas o avião. Errado. Deixou de haver aviões diretos para Bordeaux, ou seja, eu para chegar a Bordeaux demorava um dia quase inteiro e chegaria a Bordeaux à noite. E fazer 200 km de carro para uma aldeia onde eu nunca tinha ido, estava completamente fora de questão. Parece razoável. Ainda bem que eu não o fiz, porque chegando à aldeia às 6 da tarde, rapidamente percebi que também não havia luz elétrica pública. Portanto, ainda bem que não o fiz. Qual foi a solução? A solução foi, eu disse ao Franz, olha, a viagem vai acabar por fazer parte do processo de trabalho e eventualmente do projeto. E convidei uma amiga, também artista, a Lara Boticário Moraes, com quem tu já trabalhaste, no MTQ, para fazer a viagem comigo, e decidi ir de carro, no meu carro, que é um Volkswagen Loop, com 17 anos. Está bem, mas convém dizer, porque é um carro pequenino, não é propriamente um carro de viagem. Pronto, e então fizemos troços de 500 km cada dia e pronto, eram 3 dias de viagem, era uma coisa possível. E assim foi. Parece a proporção inversa da rota dos imigrantes quando vêm ou quando voltam. Exatamente, tal e qual. E assim foi, assim fizemos e correu tudo maravilhosamente bem. E de facto a experiência de ir lá, para mim, foi muito importante. Claro que agora nós temos reuniões Zoom, como estamos a ter esta,
E de facto, eu, para além do Franz, eu fui a única pessoa que lá foi. Mais ninguém tem experiência física daquele lugar. Em que é que isso resultou ou se desenvolveu com os outros artistas que... Acabou, quer dizer, eles fazem perguntas um bocado curiosas, mas eles entraram por outro universo completamente diferente, porque também são artistas que trabalham ou com música ou com obras que existem online e, portanto, arranjaram outro tipo de experiências, ou seja, experiências a partir de ferramentas que existem online, de câmaras satélite, por exemplo, coisas que pediram ao Franz para ele trazer ou gravar ou filmar. Eu pessoalmente não disse nada aos outros, e portanto eu só disse ao Franz e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Tive que avisar a dizer que ia sair do país, até para poder ter sempre a informação das fronteiras, porque claro. havia o problema de se as fronteiras fechassem eu tinha que voltar rapidamente, tinha que chegar à fronteira espanhola antes ficar dela numa fechar. aldeia tranquila, sem luz, sem não luz porque elétrica. Já estava, ou seja, nós fomos no último dia de setembro e quando lá chegámos já estava um frio horroroso. Basicamente tínhamos a salamandra a funcionar 24 horas. Okay. Eu descobri um talento que eu não sabia que era ser fogueira, ou seja, que é fazer fogo, manter um fogo vivo durante essas horas todas. Mas é claro que agora eu estou a desenvolver um trabalho, ele ainda não está terminado, mas ao fim e ao cabo ele inclui todas estas vivências e provavelmente eu e o Franz vamos novamente fazer um trabalho juntos, mas que não faz parte direta da Bienal, irá ser apresentado na última parte, quando apresentamos o projeto na Holanda, portanto, em junho de 2021. Quantos dias é que estiveram na dita aldeia que se chama? Que se chama Momon e é perto de Hautefort, que tem um castelo muito bonito e que faz parte, ou seja, que por sua vez pertence a uma cidade um bocadinho maior que é Périgueux e a cidade grande mais próxima é Bordeaux. Houve contacto com pessoas que vivem na aldeia? Houve algum contacto? Ficaram no calor da salamandra sem sair de casa? Não. Como é que... As pessoas não queriam conviver, ou seja, eram muito simpáticas ao longe, mas nunca se aproximaram de nós nem conversaram connosco. Basicamente nós só interagimos com outro tipo de seres vivos, de fauna e flora, mas não seres vivos. Ninguém falou connosco, era só hi, bonjour, pronto, porque alguns nem todos eram franceses. Não iam às compras, não? Às compras tínhamos que pegar no carro e ir a 40 km de distância, era como ir daqui a Lisboa às compras, basicamente, por estrada nacional, pronto, como era quando eu era pequena. Em que termos processuais é que se está a desenvolver o trabalho, sem revelar o trabalho? O registro que eu agora estou a usar é um registro entre o diário de viagem e um diário de viagem bastante ficcional, mas como é o meu hábito, eu acho que ninguém vai perceber onde é que começa a ficção e começa a realidade. E esse diário de viagem vai ser escrito, vai ser videográfico? Não, ele é escrito. Houve registro de imagens Houve registro de imagens e de som, mas e da própria viagem, da própria estadia. Fizemos um sound mapping do sítio, mas não sei em que medida é que utilizarei todos esses médias. Portanto, o osso central é um exercício escrito que provavelmente será transposto para voz em narração. E será apresentado meio performativo, aliás, como tu terás feito ontem no Desterro, ou será editado em livro?
Não pode ser em livro, portanto, vai haver um site da Bienal, Ok. onde todas as obras estão acessíveis. E eu agora estou a decidir o que é que, ou seja, porque nós temos uma web designer e este será o projeto final da tese de mestrado dela, é o próprio site da Bienal acomodando todas as práticas dos vários artistas, o que é um grande desafio porque cada pessoa está a usar tecnologias diferentes. Bom, a experiência é um pouco inédita, não é? Porque vão haver uma série de artistas no site da Bienal, só há um artista que se deslocou e nós temos uma ideia... Dois, eu e o Franz. Pronto. Tu e o Franz, pronto, mas artista, digamos que Sim, de convite exato, serás a única. Nós temos uma ideia associada a bienais, há bienais mais pequenas, há bienais muito mais pequenas que não entram no grande streaming da esfera da arte, mas ao mesmo tempo é curioso pensar numa bienal que de repente não tem o movimento efervescente do encontro, não é preciso ser a Bienal de Veneza ou de Istambul ou uma das maiores, eu Sydney nunca fui, mas não tem o ambiente vivo de encontro com artistas, curadores, outras pessoas que se conhecem de outros países que muitas vezes confluem nesses centros temporários, não é? Episódicos, mas sistemáticos, são bienais, e portanto é uma experiência muito diferente. O que isto quer chegar aonde? Quer chegar a algumas obras que tu tens desenvolvido do ponto de vista performativo, não só de investigação, que é um projeto que seria interessante apresentar aqui, tu desenvolveste e que teve uma exposição no Museu de Arte Contemporânea do Chiado, no Museu de Chiado, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, mas, por exemplo, um dos teus trabalhos que é aquela performance em que tu contas uma história para alguém adormecer. Se calhar era interessante falar um pouco disso, para depois passarmos para o projeto seguinte, porque há esse lado solipsista que tu, por acidente ou por circunstâncias temporais do tempo que se está a viver, acabas por enfrentar, não te é propriamente estranho, porque também não é propriamente um monólogo, esta performance que eu estou a falar, mas é algo que tu estás a falar para alguém e muitas das vezes não sei se estarias sempre a ver a pessoa que estava a receber essa história para adormecer. E curioso esse lado de seja de um certo tipo de isolamento, mas em comunicação com outro. Pois, essa performance que tu estás a referir, a Bedtime Story, é de 2007 e eu apresentei-a pela primeira vez, aliás, apresentei-a pela primeira vez em Londres, quando foi o primeiro projeto que eu fiz quando fui para lá estudar, para o Goldsmith. E foi no âmbito de um festival chamado Intimacy. Agora como é que era o subtítulo? Não me recordo. Bom, era um festival de performance sobre à volta das questões da intimidade na performance. E eu já tinha feito desde 2004 e até um bocadinho antes, obras em que eu desafiava as pessoas para entrarem em contacto comigo. Bom, nesta de 2007, e o que propus foi, e por isso é que o título é em inglês, a Bedtime Story, foi as pessoas marcavam comigo e eu, isto era dezembro, portanto, às 4 da tarde já é de noite em Londres, e a partir das 7 até às 11 da noite as pessoas podiam me ligar e eu prometia que lhes ia contar uma história de adormecer. Só que o que acontecia era que aquilo não era só eu contar uma história. Primeiro começava por uma conversa, eu tentava perceber um bocadinho antes como é que a pessoa era, para ver, porque tinha um conjunto de histórias para ler,
e que nenhuma delas era para adormecer. Claro. No entanto, houve várias pessoas que adormeceram, de facto, ou dormitaram. Depois, mais tarde, agora durante março de 2020, ao longo do mês em que estivemos em confinamento, houve um artista, que é o Diogo Sotomayor, que eu conheci numa conferência sobre intimidade nas artes em Guimarães, que no Facebook faz um post e diz: Susana Mendes Silva, agora é que era tão bom refazeres a tua bedtime story, que ele tinha conhecido porque eu apresentei no colóquio. E eu, olha que bela ideia, bem, vamos lá, este desafio. E voltei a fazê-la, só que durante este período eu achei que todas as histórias que eu vou ter para ler e que vou escolher para ler vão ter a ver com doença, com morte, com fome, porque havia gente a passar mal, não é? Artistas que deixaram de ter dinheiro, as mais variadas pessoas deixaram de ter rendimentos, pessoas que morriam, que morreram, sim, não é? Nossas conhecidas que morreram, ou desconhecidas também, mas dentro de uma comunidade mais próxima, que era quando a coisa tomava mais realidade. Sim. E o que eu senti foi que a intensidade dessa performance 1 para 1 foi mesmo muito mais... mais estreita, mais intensa. Não é? Sim. Foi muito mais forte. Mas essa peça voltou a estar presente também numa instalação mais alargada de uma exposição que teve lugar na Galeria Balcony, com curadoria da Ana Cachola e do Sérgio Fazenda Rodrigues. Exatamente. Pronto. E aí... Portanto, é uma obra que vem sendo recorrente, porque uma história para dormir nós vamos precisando sempre, não é? Depende da história. Mas é um facto que essa talvez seja das tuas obras que vai ao longo do tempo sendo, ao mesmo tempo que, por exemplo, há obras de outros artistas que a pintura é tanto em tanto tempo exposta, porque tem enquadramento no contexto ou no tema, ou que é interessante, ou o vídeo, esta performance que é uma ação e que depende de outros, não é? Esta depende diretamente de outro, não só no espaço, não é? Na sala, mas é de uma marcação prévia, para que pode não haver audiência ou pode não haver outro, isso às vezes acontece, não é? Mas tem vindo a ser integrada, inclusive em outros projetos mais alargados. Bom, quando a Ana e o Sérgio me convidaram, eu estive a pensar um pouco o que é que poderia fazer. Talvez contextualizar um pouco a exposição era. Sim, essa exposição foi feita com o apoio com o fundo da Câmara Municipal de Lisboa. De Emergência da Câmara Municipal de Lisboa, na Galeria Balcony. E que se intitulava a exposição... O labirinto. Ai, como é que era? A Casa como Labirinto. Casa como Labirinto, exatamente. Agora estávamos aqui a perder no labirinto, mas a casa salta. Eu hoje estou péssima para títulos. E o que é que aconteceu? Eu decidi... já sei o que é que aconteceu. Depois da performance, o Diogo também participa na performance, porque ele tinha ouvido eu falar sobre a performance, mas nunca tinha estado numa. E então ele também faz uma marcação e eu liguei-lhe à hora X e fiz a performance com ele. E ele depois, passados uns dias, manda-me uma carta lindíssima. E portanto já não era só a performance, havia a carta. Era a carta que estava exposta na... Sim. Para além disso, a Joana Bernardo, na altura ainda a trabalhar na Radar, convidou-me para eu escrever um diário de uma semana durante o tempo do confinamento. E eu disse, olha Joana, agora não me dá jeito, agora não estou com cabeça, porque houve uma altura que não apetecia fazer nada, já estava farta de zooms com alunos e com isto e com aquilo era uma canseira e fechada dentro de casa, era horrível. E disse, olha, agora não estou com cabeça, pronto.
E quando comecei a fazer a performance, disse, olha, vou começar a fazer o diário agora, porque vou fazer este projeto e acho que é a altura ideal, porque eu quero escrever sobre isto. Pronto. Isto voltando ao convite da Ana e do Sérgio, houve um dia que eu lhes disse, eu já sei o que é que quero fazer. Eu quero fazer uma instalação a partir deste projeto que eu fiz, porque a vossa exposição é sobre, ou seja, a âncora disto tudo é a experiência de ter estado confinada em casa por causa da Covid-19 e, portanto, eu fiz este projeto, isto é o que eu tenho para mostrar, porque isto é a coisa mais verdadeira que eu tenho para mostrar sobre isto. Pronto, e então apresentei uma instalação em que tinha essa carta num ecrã de vídeo, filmada, tinha, ou seja, a instalação, antes de tudo, recriava um pouco um ambiente doméstico, sim. Vagamente assemelhando-se à minha sala, não sei, sofás e aquela coisa mais literal, mas tinha 2 tapetes no chão, de um lado tinha um ecrã LCD com a carta, do outro tinha 5 dias do diário e tinha várias plantas com alguma escala. As plantas era interessante dizeres ou referenciares de onde é que vinham e onde é que costumam estar. Tinha várias plantas e depois tinha uma tela que se viam imagens da janela da minha sala e imagens do telemóvel, dos Instagrams, de mensagens que eu recebi, fotografias de outras pessoas que me mandaram, por aí fora. Curiosamente, essas plantas que estavam na instalação e que para mim as plantas são muito importantes e não eram as de minha casa, eram essas que eu pedi a esse meu amigo, que tem uma empresa chamada Tilias Scoop, portanto Tilias porque uma das árvores mais importantes do jardim onde está inserida a empresa são de facto as tílias, e esse jardim é o Hospital Júlio de Matos, que é um hospital psiquiátrico, e esta empresa o que faz, através da jardinagem, os doentes e pacientes que quiserem lá trabalhar têm uma hipótese de se reintegrarem de alguma maneira na sociedade e ter um papel mais ativo. E, portanto, isso para mim era importante. De onde é que aquelas plantas vinham? Porque ligavam um pouco a todo aquele espírito em que nós estávamos, não é? Que não é fácil resistir contra a vontade, estar fechado num espaço, principalmente, não é? Ao contrário de outras pessoas que tiveram experiências maravilhosas de ir para quintas e para montes no Alentejo. Pronto, eu como não sou latifundiária, estive no meu apartamento em que tenho vizinhos não por tirando cima, o complexo mas social, ao lado, pode não ter sido uma experiência extraordinária, ao mas lado, isso... vizinhos ao lado, vizinhos por baixo, pronto, tudo e mais alguma coisa, não é? Que é uma chatice estar a ouvir crianças. Eu adoro crianças, mas crianças, coitadas, já estão fartas de estar em casa e já correm, parecem elefantes na savana, não é? E o prédio treme todo às tantas que os miúdos já estão loucos. E, portanto, interessou-me trabalhar com todo esse espectro de quase loucura que nos traz esta situação. Ou em parte de alienação. Agora, agora sem escutar a conversa na dita performance, da Bedtime Story, bad, very bad, ou bad cama? Histórias mas há uma questão que é contar a história para dormir, remete-me, creio que a todos, para quem teve, há quem provavelmente não teve, alguém que contasse uma história para dormir em criança, não é? Porque é um ato de afeto, de amor, mas também é uma forma de pôr a criança no período de descanso, a dormir. Sim. Dizendo as coisas em palavras simples. Essa história para dormir vai no sentido inverso, procurar em cada um de nós, em cada sujeito, não a criança que está lá escondida, ou seja, sempre uma criança que vai ficando escondida ao longo dos anos, que também se calhar também vai crescendo um bocadinho, para termos sempre uma criança vai crescendo um pouco menos do que nós, como aparecemos,
mas há no sentido dos afetos uma preocupação que neste caso do teu trabalho não me parece que seja crítica, mas que põe uma questão que é de haver alguém que nos conta uma história que nos vai adoçar, digamos assim, embora as histórias não fossem todas para dormir, como tu disseste, portanto, algumas seriam para deixar as pessoas de estar aberta a noite inteira. Com uma certa ironia aí e uma certa... também a ideia era provocar conversas a seguir, que era isso que se passava. Mas houve quem adormecesse também da conversa. Também. Uma curiosidade que eu tenho... Não da conversa, pronto, também não sou assim tão uma conversadora, não. Uma questão que eu tenho é se das pessoas que colaboraram nessa tua performance foram sempre pessoas que viviam sozinhas ou pessoas que estavam na cama, por exemplo, com o cônjuge, o namorado, amigo, alguém, sim, ou que tinham alguém também em aconteceu, casa. Sim. Mas são sempre contextos íntimos, não é? Pois, não, com certeza, mas ninguém está a retirar a intimidade. Neste caso aqui podia não ser partilhada porque... Pronto, houve pessoas que estavam sozinhas e optaram por ir para outro quarto, disseram, então Susana, espera aí que eu agora vou só para ali porque tenho aqui não sei quem. E iam para outro quarto ou metiam os headphones ou qualquer coisa. E houve outras que partilharam com quem estavam em casa. Ok, isso é uma coisa que eu não tinha percebido e que, e que vai inverter um pouco o sentido da minha questão, que era quase de 1 para 1 e afinal acabou por ser de 1 para 1 ou mais. Sim, do que 1. mas uma coisa, é sempre diferente partilhares para uma audiência, com certeza, do que partilhar alguém que de repente... Sim, mas empresta o fone, porque agora já não tem nós estamos fio. Aqui com o computador, não é? Imagina que estamos os dois a ouvir, não é? Mas estamos num contexto em casa, portanto há mesmo um contexto familiar ou íntimo, claro. Não é? Claro. De quando, se calhar, imagina, tens 2 ou 3 filhos e contas a mesma história para todos os que estão ali no quarto. Eu também experimentei, por exemplo, também fazer a performance para os meus sobrinhos à distância e foi, eu digo já a toda a gente, não façam performances para os vossos familiares que portaram-se tão mal, foi os piores. E a performance para não dormir. Pior público. Foi de tal maneira que o meu irmão chegou a uma altura, já tinha passado 1 hora e eles cada vez a portarem-se pior e a história era apropriada para a idade deles? Era o príncipezinho, era a única que foi apropriada. Mas houve, por exemplo, agora fora esta piada dos meus sobrinhos, houve uma noite que foi muito engraçada, porque uma das histórias que eu escolhi foi escrita por um escritor e jornalista que eu conheci há muitos anos na Bienal de Jovens Criadores, o Ricardo Fonseca, e que escreve agora para o Diário de Notícias. E o Ricardo tinha escrito um conto com o qual foi selecionado para a Bienal e que eu sempre gostei muito. E disse-lhe, olha, eu por acaso escolhi o teu conto, é um deles, em que o conto gira à volta das cartas de um militar alemão que está na estepe russa, naquele cerco a Leningrado, e que não conseguem andar para trás nem para a frente. E são cartas à namorada em que ela cada vez se aproxima mais das políticas de nazis e ele cada vez está mais distante daquilo e mais contra, porque agora vê as coisas de fora. E então eu disse-lhe, olha, eu vou ler o teu texto e não sei, tudo bem. Até que há um dia que ele marca e está com a mãe dele em casa. E então foi incrível, porque eles estavam os dois, a mãe dele nunca mais tinha lido o texto. Mas já tinha lido alguma vez? Já. E ele nunca tinha ouvido ninguém ler mesmo, ou seja, materializado com uma voz. Então foi incrível. E a conversa que tivemos a seguir foi tão interessante. Foi mesmo assim, houve vários momentos muito especiais. É interessante, tu estás a ler, seja uma novela, seja um pequeno conto, uma obra de alguém, uma obra literária de alguém que escreveu.
Sim. mas que realmente normalmente pode não ter a oportunidade de ouvir, ou de ouvir, pode ouvir num lançamento, se calhar, de um livro, alguém que lê uma parte, o que seja, mas não ouvir a história como se fosse dedicada a ele, sendo que é a história que ele escreveu. Isso aí, do ponto de vista do sujeito, traz aí um sujeito e do outro, como o outro de si mesmo, uma outra questão interessante. Isso é quer dizer, isso foi, eu não percebi há pouco se isso foi casual, se foi uma combinação e uma decisão que tu tiveste de contactar diretamente para fazer Não, nós continuamos a ser amigos. Sim. E eu informei-o, olha, estou a fazer isto e vou ler a tua história. E ele depois quis marcar e marcou a dizer, olha, e a minha mãe também. Okay. Mas, por exemplo, eu fiz escultura nas Belas Artes, porque nunca gostei de pintar, a não ser aguarelas ou coisas assim, mas óleo, assim, acrílico, sempre odiei, não tenho jeito nenhum, detesto de pintar. Portanto, a única coisa que eu não faço, nem vou fazer nunca é pintar. E foi por isso que fui para a escultura, porque não havia mais nenhuma opção, era pintura ou era escultura, pronto. E a escultura sempre me pareceu assim um bocado mais um âmbito um bocado mais livre, e tinha a ver com o espaço, parecia mais interessante. Mas, na verdade, depois comecei a fazer coisas que tentava, de alguma maneira, entrar em contacto com os outros, porque... ou seja, eu comecei a fazer performance porque me aborrecia de estar tão distante das pessoas, enquanto artista. E uma coisa importante era não só não ter essa distância, mas pôr em causa as relações de poder. Sim. Entre mim e o público e entre mim e os curadores. E sempre me interessou inverter esses papéis ou questioná-los através daí aquela obra. Pergunto-me tudo o que sempre quis saber sobre a arte contemporânea, não é? Durante a manifesta, não é? Estava-me a lembrar disso, sim. E essa obra, já agora, fazendo uma pequena descrição, nós temos alguns minutos ainda, mas essa obra tinha um contacto telefónico. Tinha o meu número de telefone, isto foi em 2002, 2004, já há muito tempo, não é? E uma pessoa de qualquer parte do mundo podia telefonar-me para o meu telefone a qualquer hora e fazer uma pergunta sobre arte contemporânea. Em qualquer língua, que é uma coisa... Não, em qualquer língua, não era nas línguas que eu soubesse. já não era nada. E o que é engraçado é que, por exemplo, tive curadores também que me telefonaram, mas houve um, que eu não vou dizer quem é, que me ligou e disse assim: olá Susana, olha, eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, mas só te queria dizer que gosto muito deste projeto. Bem. Ou seja, era um curador que, claro, obviamente, não ia abdicar da sua autoridade sobre mim. Ou seja, eu não posso saber tudo sobre arte contemporânea. Não é só uma questão de autoridade. Bom, o ele determinar eu sei, o juízo de gosto sobre a tua obra pode pressupor uma certa autoridade, mas não tem. Mas ao dizer, eu não tenho nenhuma pergunta sobre a arte contemporânea. Desligavas o telefone, dizia assim, não é? Não, foi muito engraçado, porque teve imenso humor. Presumo que o artista seria de uma língua... Não, o curador. O curador seria de uma língua românica. Isso não posso divulgar, mas era uma língua que eu percebia. Pois, claro, sim. Filipino, coisa desse género, ou Suomi, ou assim. Pegando aqui numa questão que tu tens trabalhado ao longo dos anos, que tem a ver com uma série de textos e de autores e de autoras, eu acho que já tínhamos uns minutos para falar e aqui podíamos fazer aqui um share do ecrã, que eu acho que vai gerar aqui uma certa confusão, porque eu vou carregar nas teclas todas, e quero que tu me ajudes a fazer isso, obviamente, e era falar um pouco porque essa questão literária, que eu não sabia do episódio do autor a quem tu leste a própria história,
Portanto, há um interesse por textos, por literatura, mas há também um interesse por uma certa literatura que acaba por ser uma literatura, por um lado eu posso dizer que é de resistência, por outro lado posso dizer que é uma literatura que é apartada numa época mais específica neste caso, mas que ainda hoje pode acontecer, que é apartada dos circuitos de legitimação ou inclusive de interesse público por sistemas políticos. E que é e agora o que eu vou fazer, que vou apagar-vos da existência visual, afinal não, creio eu, que é precisamente como silenciar um poeta. Uma poeta. Peço desculpa. Portanto, está aqui ainda o meu imaginário masculino a dizer e não a dizer uma. Portanto, foi o projeto que tu apresentaste com a curadoria da Marta Rema para o programa das coisas fundadas no silêncio. E isto acaba por ter uma ligação. Estou a fazê-la, porque sou o curador que telefona a dizer eu não tenho nada para dizer, mas as coisas são fundadas no silêncio, há um silêncio de quem quer dormir, depois havia um silêncio naquela Bienal onde também não havia ninguém, que dizia Deus ao longe, portanto, não é? Portanto, há sempre aqui esse tal solipsismo. Aliás, uma pessoa vai fazer performance porque inclusive não quer estar em silêncio. Não quer estar em silêncio e não quer estar sozinha. Sim. Algumas das subformas foram silêncio, agora fora, passando esta parte digamos que não jocosa, mas de brincar um pouco com isso que tu disseste, eu não acredito que tenhas de começar a fazer performance porque não queria estar sozinha, queria estar no meio da multidão. Não é estar sozinho porque estar sozinho, mas era sozinho enquanto artista. Porque às vezes não é pior. Ou seja, o distante do... Às vezes não é pior. Não sei, os artistas que estão aqui a residir, porque está uma residência artística na Rama. Estão a residir em conjunto, quer dizer, há menos que estão aqui, porque se calhar tem que se dizer que eles têm que ter outra atitude. Não, voltando agora aqui de uma forma mais séria e fazendo aqui uma pequena viagem para este teu projeto, era interessante que falasses nele. Ele teve exposição no Museu de Arte Contemporânea, no Museu do Chiado, até há uns meses atrás. Foi até dia 31 de agosto. Pronto. Portanto, e seria agora, digamos que o PowerPoint é teu. Desde junho, 31 de agosto. O PowerPoint é teu e seria interessante desenvolveres um pouco essa ideia acerca de alguém que foi silenciado num tempo e num momento em que silenciar era uma prática que não era só destinada a quem tinha criação artística em qualquer das áreas. Bom, quando a Marta me convidou para o programa As Coisas Fundadas no Silêncio, que teve várias iniciativas, de vários campos da arte, música, teve uma conferência na Culturgest por aí fora. O espaço da sala polivalente do Museu do Chiado era um dado adquirido, era aí que eu iria trabalhar. E disse à Marta, mas tens alguma ideia de alguma obra em específico? Não, gostava que fizesse uma coisa nova, mas dou-te um bocado de carta branca e vamos conversando. Mas ela disse, mas gosto muito daqueles teus projetos que tu fazes em que vais, principalmente que tem a ver com esse lado que tu falaste de repegar... Como já aconteceu com o repórter X, de seu nome... Reinaldo Ferreira. De personagens, até principalmente mulheres que foram apagadas de alguma maneira pela história. E eu, pronto, lá fui pensar, como costumo fazer, não é? E nas minhas deambulações, desta vez até foi na internet, daquelas coisas que foi por acaso, surge-me este episódio que eu sabia que tinha incluído 2 poetas homens, mas não sabia que tinha incluído uma poeta portuguesa também, a Judite Teixeira. E o que é que aconteceu? Este episódio chamado Literatura de Sodoma, em que em 1923 foram
não é bem censurados, mas foram recolhidos todas as livrarias, levados para o Governo Civil e queimadas obras poéticas que foram acusadas de serem obras de cariz homossexual. Não era erótico, era erótico homossexual. Para quem já leu a Judite Teixeira, que também não é pronto, infelizmente é uma poeta portuguesa muito pouco conhecida, aquilo à luz de hoje, de facto é muito erótico, mas não é nada chocante, não tem descrições óbvias, é tudo assim, enfim. O que é certo é que o Governo Civil passou a fazer parte do Museu do Chiado a partir de 2015, porque a polícia saiu daquelas instalações e eu achei que fazia todo o sentido voltar a trazer aquele episódio para ali. E mais tarde o Museu do Chiado volta a tomar conta dessas... Sim, a partir de 2015 eles começam a fazer as obras... O Governo Civil. Eu dito a ampliação do Museu do Chiado. Exatamente. Nunca foi aquilo que se pensava, mas que foi possível. Pronto. Mas isso são outras questões. São outras longas. E então o projeto foi desenvolvido a partir, não sei se queres que eu ande, não sei se é aqui. Não, se calhar é para cima. Pois. Desculpa. Ok. Pronto, mas isso aí, ou seja, isto agora muito... só me faltou dizer. Sim. Para além da exposição, na sala polivalente ainda desenvolvemos 3 performances, que depois eu já falamos a seguir. Muito bem. Isto é uma vista da sala. Geral. Esse é um excerto de um texto escrito pelo Marcelo Caetano, quando ele ainda era um estudante de Direito, numa revista chamada Ordem Nova, que não sei se alguma vez vocês leram, mas é horrível, a revista toda é simplesmente horrível, a maneira como as pessoas que contribuíam para a revista escreviam dos mais variados assuntos, e em que... Eu acho extraordinário quando diz aqui a intervenção dos estudantes de Lisboa pôs cobro a este estado de coisas com grande indignação do Sr. Júlio Dantas e de vários outros impagáveis bípedes, catedráticos e não catedráticos, académicos e não académicos, e lá cada um. O que é facto é que o Leal e o Boto e a senhora Judite Teixeira... Judite, eu não sei se... E o Judite, falta o Judite Teixeira, foram todos para o Governo Civil, onde, sem escolha, se procedeu à cremação daquela papelada imunda que emprestava à cidade. Esta memória que tu vais buscar desta situação trágica de queimar os livros também é recorrente em todos os sistemas totalitários, como aconteceu na Alemanha, autoritários. E aqui isto aqui são só as sementinhas do Estado, antes do Estado Novo, não é? Esta é uma vista de uma das peças que tu tinhas no centro da exposição, que era central, não é? Sim. Na sala. Mais ou menos, ligeiramente deslocada. E que... Como é que decorreu, em termos performativos, uma das ações? Eu vi uma das ações, não vi todas. Então, se calhar avançamos aqui um bocadinho. E houve então 3 momentos performativos, não é? 3 performances. Houve 2 chamadas tradução, a tradução 1 e a tradução 2. Tradução 1 foi nos estúdios Vítor Corden, que é um espaço lindíssimo, que pertence à Companhia Nacional de Bailado, e em ambas as traduções eu peguei num poema de Judite Teixeira que se ouvia na exposição, Flores de Cacos, e com a ajuda de uma professora de língua gestual, que é a Patrícia Carmo, o que aconteceu foi que as pessoas se inscreveram e em vez de irem ver uma performance, elas próprias iam fazer a performance. Portanto,
A Patrícia ensinou-lhes, enquanto coreografia, não era tipo escola e agora fazem o A, era enquanto coreografia a fazer os movimentos para dizermos o poema. E aqui vê-se nós todos a fazê-lo. Depois, na tradução 2, nós trabalhamos com a Alda Calvo, que é falante de mirandês, que é a nossa outra língua oficial. Aliás, a língua gestual portuguesa e o mirandês só passaram a ser línguas oficiais nos anos 90. E, portanto, interessou-me essa coisa de trazer um poema que uma obra que já foi tão apagada e traduzi-la para as outras duas línguas oficiais. As línguas também só viram a luz há pouco tempo. Exatamente, assim. Também durante o Estado Novo eram quase proibidas, não é? Mesmo os surdos. Daí temos tantos surdos mudos ainda. E nos primeiros anos da democracia. Desculpa. E nos primeiros anos da democracia. Exatamente, porque não havia professores que chegassem. Então, a Alda traduziu o poema para mirandês e nós todos, durante a sessão, fomos corrigindo, depois recorrigimos, porque encontramos algumas gralhas e não sei o quê, e aprendemos a dizê-lo, e no final quase dissemos como se fosse uma canção, e foi fantástico, até porque a Lula Pena também tem aquele vozeirão e aquilo quase acabou por ser uma cantiga. E o António M. Costa disse uma coisa muito engraçada que foi, caramba, agora, porque foi a última performance, ele disse, agora é que tu vingaste a Judite. E esta, ao de mim, foi a leitura performativa feita pela Marta Rema, pela curadora, e em que eu participei, em que nós lemos um manifesto que ela escreveu a defender-se. Porque o que é que aconteceu? Ela foi tão perseguida que em 1927, saiu de Portugal para a parte incerta, ninguém sabe para onde é que ela foi, e nunca mais produziu nada. Nunca mais apareceu, não é? É um caso meio ela estranho. Ela voltou a Portugal, sabe-se quando ela faleceu em 57, 59, agora está-me a falhar. Ela tinha um pequeno antiquário em Campo de Ourique, e pronto, mas essa parte da vida dela não se sabe muito bem e portanto não há ninguém que saiba para onde é que ela esteve durante esses anos. Muito bem. E pensa-se que foi a primeira vez que o manifesto foi lido em alta voz, em voz alta. E em público. Exato. Bom, então, do silêncio para o manifesto, lido em público, acho que chegamos ao fim, não ao fim desta conversa, que terá outras ocasiões, mas pelo menos ao fim desta sessão aqui nos estúdios da Rama e nas residências, e muito obrigado pela tua colaboração durante a conversa com os artistas e connosco, comigo e com o Paulo Brigante, e por algumas surpresas que eu também vi revelar nesta conversa. Conheço o teu trabalho e te conheço há bastantes anos. Obrigado, Susana. Muito obrigada e obrigada a todos, principalmente aos artistas. Sempre.